Baeta é meu modelo de presidente. O Baeta é um cidadão prestante. O Baeta é o mito da advocacia, mas conquistado pelo trabalho, curiosamente, né? O Baeta é o símbolo de um advogado autêntico, de um advogado como a gente imagina. Eu tive o privilégio, e acho que atualmente ninguém mais tem essa experiência, de ter sido colega de Herman Assis Baeta, do Baeta, ao tempo em que ele morava em Alagoas, em Maceió. Fez o vestibular para o curso de Direito, foi um aluno muito dedicado. Ele lembrava sempre que tinha sido aluno do professor Zefirino Laverner Machado, que é meu pai, e que também influenciou muito na sua formação, porque a matéria que meu pai ensinava era uma matéria política, teoria geral do Estado. E a partir daí, então, o Baeta começa a fazer política estudantil, é eleito para a UNE e deixa Maceió. Vindo para o Rio de Janeiro, que era a sede da UNE, vai estudar, se transfere para a Faculdade Nacional de Direito. Baeta era um democrata militante. Foi sempre um homem com uma visão de Brasil, com uma visão social, com uma visão política intensa. Havia, nesse tempo, né, pré-constituinte, havia uma discussão que depois se esqueceu, que era a discussão se devia ser convocada uma Assembleia Constituinte exclusiva, ou seja, as pessoas se candidatariam para fazer a Constituição, terminada a tarefa, escrita a Constituição, o Congresso, esta Constituinte, este Congresso Constituinte seria dissolvido. Foi um congresso difícil e importante porque o Brasil não vivia a experiência constitucional, nós vimos de um regime militar, né? O Congresso não devia elaborar a Constituição. A Constituição devia ser elaborada por uma Constituinte exclusiva para isso. E aí a Ordem promove esse debate, e promove um debate no sentido de que tinha que ser uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, não uma Assembleia de remendo, que terminou passando, uma Assembleia de remendo que aproveita senadores do sistema anterior. Mas a Ordem foi vanguardista, defendeu a Constituinte exclusiva, que fez o Brasil posteriormente mudar. E chegou-se à conclusão que a melhor forma de revogar de vez o entulho autoritário que justificava uma ditadura militar era uma nova Constituição. O Baeta, quando presidente da Ordem, levou o Conselho Federal para esses encontros em Marabá, Imperatriz e Araguaína, o que marcam o ponto inicial de uma preocupação da Ordem com a questão agrária, com a reforma agrária, com os direitos humanos, contra uma situação de distribuição da terra muito injusta no país, o latifúndio. Enfrentou, e naquele tempo era aguda a crise no campo, os conflitos fundiários, os conflitos com os trabalhadores da terra, com os fazendeiros. Foram tempos muito difíceis, muito tensos, de desrespeito aos direitos humanos, de violência exagerada no campo. E Baeta foi corajoso, ele colocou a ordem nesse debate, ele foi para o debate no campo, ele foi para a discussão dessa matéria, para não deixar morrer, para buscar solução, e teve um papel importantíssimo na construção da democracia brasileira, pelo menos para diminuir o grau dessa violência no campo. Se nós devemos cuidar do Brasil na sua luta para superar a miséria, para superar a violência, para superar a desigualdade. Elaboramos o programa do Congresso de Direitos Humanos e contra a violência. Convidamos professores e dirigentes do país e autoridades para prestar
depoimentos e fazer conferências, participar de debates, debatemos os temas de interesse do país, interesse da democracia, vencemos por ampla maioria. E isso foi fundamental para o progresso do país. Eu me orgulho disso. Houve uma campanha para que se convocasse uma Assembleia Constituinte e às vésperas da realização dessa Assembleia Constituinte aconteceu a Conferência da Ordem em Belém do Pará, sob a presidência do Baeta. E nessa conferência, então, nós aprofundamos toda uma reflexão sobre o que deveria ser uma nova Constituição para o Brasil e o que é que essa Constituição poderia trazer de novidades e de importância para a categoria dos advogados. Além do 5º Constitucional, que foi garantido na Constituição, nós também imaginávamos e sonhávamos com a garantia constitucional da advocacia como integrante do Poder Judiciário, garantindo também a inviolabilidade da profissão do advogado. De modo que esses temas e também o tema da reforma do Judiciário, me lembro que nessa ocasião já se propunha um controle externo do Poder Judiciário que resultou no Conselho Nacional de Justiça. Nós achávamos que a Constituição devia ser uma obra máxima, da qual derivasse as leis, e que nenhuma lei poderia ser contrária à Constituição. A Constituição devia ser única e a lei máxima. A lei que não se ajustasse à Constituição não seria aplicada pelos tribunais. E os juízes deveriam ser escolhidos entre os advogados que fizessem concurso público para os cargos. E isso prevaleceu, felizmente. Houve reações naturais, mas venceram as nossas teses. Os tribunais se ampliaram, se democratizaram. O Supremo Tribunal virou um órgão poderoso, independente, democrático. E depois tivemos que propor o próprio controle do Tribunal de Justiça, do Supremo. Porque nós entendíamos que não podia haver nenhum poder incontrolável. Ter sido o autor dessa vinda do Conselho Federal para Brasília é mais um dos sucessos do nosso Hermann de Assis Baeta, porque até então não tinha ninguém tido a coragem e a disposição de fazer aquilo que o Juscelino fez, que foi criar uma capital no meio do nada, no meio do cerrado. Havia uma resistência, enfim, explicável, havia uma resistência muito grande para que o Conselho Federal fosse transferido para Brasília. Na verdade, entendia-se que ele deveria vir somente depois que o último Tribunal Superior tivesse sido transferido para Brasília. A Ordem tinha uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro. Os grandes advogados brasileiros moravam no Rio de Janeiro. As discussões jurídicas mais importantes se travavam no foro e nas academias do Rio de Janeiro. Primeiro veio o Supremo, depois vieram os outros tribunais, o Trabalho, Tribunal Federal de Recursos, etc., eleitoral, e os tribunais foram se instalando e continuou no Rio de Janeiro o Superior Tribunal Militar. E ficou no Rio de Janeiro até 1973. Só veio para Brasília, veja, a Brasília foi inaugurada em 1960, só 13 anos depois que o Superior Tribunal Militar instalou-se na capital da República. Então havia essa grande discussão. Quando o Tribunal Militar veio para Brasília, ele dizia, não, agora falta o Tribunal Marítimo, que não foi para Brasília. Aliás, que não veio até hoje, e não tem sentido também vir. Essa mudança foi substancial, porque pela Constituição os poderes da República deviam ser sediados na capital da República, no Distrito Federal. Juscelino Kubitschek teve uma importância muito grande
na construção de Brasília. Ele tinha essa ideia, a capital federal, no Planalto Central, seria mais fácil de dirigir o país. A Ordem dos Advogados não podia ficar distante disso. Tinha lutado e teria que ser transferida para lá. Houve uma reação muito grande, que os melhores advogados do país, os chamados figurões, medalhões da advocacia, residiam no Rio de Janeiro e não queriam se afastar da sua clientela para Brasília. Ficaram contra e nós tivemos que convencê-los do erro que estavam praticando. Então, afastada essa divergência, mudamos para Brasília. Com a minha projeção na Ordem dos Advogados, eu fiquei conhecido nacionalmente, principalmente pelos advogados. O Instituto foi criado em 1843 para criar a Ordem dos Advogados. A Ordem é uma instituição classista de organização e disciplina dos advogados em todo o país. Chega a punir e até caçar a carteira dos profissionais que não cumprirem os estatutos dela. O Instituto permaneceu depois da criação da Ordem. Uns queriam que extinguisse, outros queriam que ele permanecesse. Venceu a tese da permanência como instituição cultural e aperfeiçoamento do direito. O Instituto dos Advogados do Brasil é o que nós chamamos o pai da Ordem. A Ordem nasce do Instituto. Ele foi presidir, em 96, foi presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga, entidade jurídica, instituição jurídica das Américas. Foi fundada em 1843. E ele lá também teve uma atuação destacada. O IAB, o Instituto dos Advogados, é mais uma academia da advocacia. É mais uma instituição de militância teórica, mas de militância política também, de defesa das prerrogativas, de defesa da advocacia. Ele soube temperar essa questão de ter uma instituição com uma predominância na questão acadêmica, na questão jurídica, mas também uma instituição que tem a responsabilidade de cuidar da profissão, porque é responsável por ela. Depois de 99, ele recebeu a maior condecoração da advocacia brasileira, que é a Medalha Rui Barbosa, concedida pelo Conselho Federal. A Medalha Rui Barbosa foi uma consequência do meu trabalho. Foi uma homenagem que me prestaram. E outorgar essa medalha a advogados que se destacassem no país por seu comportamento, por sua atuação, por sua bravura, por sua dedicação e dignidade. Eles entenderam que eu era um desses advogados. Mercê de toda essa vida política, de toda uma brilhante carreira de advogado, agente de transformação social, o Conselho Federal resolveu entregar a ele a Medalha Rui Barbosa, elegê-lo como titular da Medalha Rui Barbosa, e eu tive o privilégio e a honra de ser o orador nesta solenidade. E foi interessante a emoção do Baeta lá, porque Baeta chorava por estar compreendendo, não pela medalha em si, mas pelo reconhecimento de sua luta em defesa da sociedade e da advocacia. Falar sobre Baeta, falar sobre a advocacia. Ele representa todos os valores que a gente quer do advogado, né? Cultura, dignidade, seriedade, devoção, humildade. Ele é muito humilde. O Baeta é um cidadão prestante e esse país deve muito à sua dedicação e à sua fidelidade às suas convicções. O Baeta é um símbolo de
de um advogado autêntico, de um advogado como a gente imagina, né? Um advogado que tenha uma visão generosa do mundo. Baeta é muito a marca disso tudo. Baeta é meu modelo de presidente. Se eu fosse escolher o melhor presidente da história da OAB, eu diria Herman Baeta. Eu sou um cidadão. Somente um cidadão. Cidadão brasileiro.